Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast para elas. As minhas convidadas de hoje são muito especiais. Uma vem da província de Niassa, outra vem da província de Nampula e são embaixadoras por um dia. Vocês já imaginaram esta oportunidade única? Pois é. Temos a Lágrima Antônio, que vem da província de Niassa, representa a Embaixada da Suíça, e a Teresa Abdala, da província de Nampula, que representa a Embaixada de Canadá. Esta iniciativa é promovida por várias missões diplomáticas em Moçambique e é dirigida a mulheres jovens moçambicanas com o objetivo de mostrar o seu potencial em liderança, advogar pela mudança e promover igualdade de género através de uma embaixadora sombra por um dia. A seleção dessa embaixadora por um dia é uma oportunidade, sem dúvidas, uma oportunidade privilegiada para comunicar através do trabalho da comunidade diplomática e o apoio à igualdade de género e ao fim de uniões prematuras nas diferentes províncias de Moçambique. Muito bem-vindas, Lágrima e Teresa, ao podcast para elas. É um enorme prazer receber-vos aqui para uma conversa diretamente de Niassa e diretamente de Nampula. Vocês tiveram esta grande oportunidade, que é de serem embaixadoras por um dia, a fazerem encontros com pessoas, instituições de várias frentes. Isto é uma oportunidade única para vocês, pois não? Pois é uma grande oportunidade. Desde já queremos saudar a todos que nos acompanham neste momento. Eu sou Lágrima Antônio, estou a representar a província do Niassa nesta iniciativa Embaixadora por um Dia e sou da Embaixada da Suécia. Perfeito. Teresa, também seja muito bem-vinda. Obrigada. E tu representas? A Embaixada do Canadá e sou da província de Nampula. Ok, sejam ambas muito bem-vindas. Agora, obrigada. Como é que está a ser essa experiência de estarem em Maputo por 3 dias, né? Mais ou menos isso, a terem esta experiência única? Porque eu acredito que muitas jovens queriam estar no vosso lugar, né? É uma experiência única, de facto. Como é que tem sido esses dias cá? Bem, na verdade a experiência tem sido única pelo simples fato da abordagem que esta iniciativa Embaixadora por um Dia traz, porque é uma iniciativa que visa a inspirar mulheres jovens a se tornarem líderes, a continuarem a promover ações que incentivam a comunidade a optar em boas ações, e tivemos diversos encontros, não é? Tivemos encontros com organizações da sociedade civil, tivemos um momento único, um almoço com as embaixadoras, não é? Das diversas embaixadas, e foi uma troca de experiência. Então, eu olho isto não só como uma oportunidade para trocar experiências, mas também inspirar-nos, não é? Porque sabemos muito bem que ultimamente estamos a lutar cada vez mais pela igualdade de género, queremos mais mulheres a ocuparem diversos espaços de tomada de decisão, e com essas iniciativas eu penso que ajudam, incentivam mais as mulheres a apostarem mais em si e a posterior brilhar para o mundo. É verdade. De Niassa para o mundo. É isso que estamos à espera. E Lágrima, sem dúvida que toda esta experiência vai contribuir para que tu adquiras novas ferramentas. Tudo isso, tenho certeza que vais sair daqui muito mais inspiradas com este número de embaixadoras com quem vocês estão a interagir, a experiência toda que vocês estão a obter nestes encontros, que de certa forma vocês estão numa posição sombra, mas também a liderar, né? Teresa, como é que tem sido a tua experiência? Bom, a experiência tem sido muito boa, mas também uma experiência única de fazer troca de experiências, tanto para as embaixadoras de outras províncias, entender quais são as situações que elas têm passado e juntas encontrar uma solução para enfrentar esses problemas que nós temos ultrapassado nas nossas comunidades. É uma experiência nova, mas também muito boa. Como a colega Lágrima disse, é uma experiência de troca, é uma experiência
experiência que nós temos para trocar informação, experiências com outras pessoas, mas também para acolher. O dia de ontem foi um dia muito produtivo, pois estivemos com figuras altas, figuras que nos inspiram, mulheres poderosas, e ouvi tantas falas que me inspiraram, que acredito que de certa forma aumentou o pouco conhecimento que eu tinha. Tem sido uma experiência ótima, muito boa. Conhecimento que tu vais passar a aplicar no teu dia a dia. Certamente. O trabalho que fazes na Openta, eu percebi que fazes parte da Associação Openta, por acaso Sim, eu conheço sim. a Olga, já tive a oportunidade dela aqui no podcast. E é um trabalho que vocês estão a fazer bastante interessante com as mulheres na província de Nampula. Então, tu fazes parte da Associação Openta ou és membro, no sentido de que és membro ou és colaboradora? Sou colaboradora Ok. da Associação Openta. Ok, muito sim. bom, muito bom. Lágrima, percebi que trabalhas com rádio, Claro. em várias iniciativas de apoio a mulheres, raparigas na província de Niassa. Quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado nos trabalhos que tens desenvolvido com as mulheres, em particular as raparigas? Ok, muito bem. Como muito bem disse, não é? A Lágrima é comunicadora social, mas também é ativista social. Trabalho, não é? Na Associação Amigos da Criança Boa Esperança, que é a CAB, e atualmente também estamos a trabalhar com um projeto denominado A Minha Voz Conta, do Rosque Sesc, e neste projeto estou como sentinela a desenvolver algumas ações de identificação dos casos de violência contra a mulher e a posterior fazer o encaminhamento desses casos às entidades responsáveis. E indo àquilo que são os desafios que eu tenho constatado quando de todo esse trabalho, de todo esse percurso, é que a nossa província ainda lidamos com a questão cultural, ainda os ritos de iniciação é um caos muito sério na nossa província, porque muitas famílias ainda acabam envolvendo as suas crianças nos ritos de iniciação, não é? E que de alguma forma nós sabemos muito bem que os mesmos ritos não possuem uma parte que é benéfica para a própria rapariga. O que nós estamos a lutar agora não é taxativamente destruir os ritos de iniciação, porque nós sabemos muito bem que faz parte da cultura e nós não podemos de alguma forma destruir a cultura, mas se calhar olhar para os pontos benéficos da cultura e continuarem, permanecerem, e aqueles que são prejudiciais às raparigas, de certa forma nós temos que eliminar isso. Por isso um dos maiores desafios agora não é de certa forma continuar a colaborar com os líderes comunitários e matronas, não é, por formas a desenharmos estratégias, não é, estratégias que possam ser benéficas para a sociedade, estratégias que não possam ferir o bem-estar da rapariga. Vamos observar que também os ritos decorrem no momento em que as aulas estão a ocorrer, e isso de certa forma atrasa o empenho da rapariga nas aulas. E um outro desafio também que constato bastante quando o meu ativismo no que toca às raparigas é que muitas raparigas têm iniciativas, não é, brilhantes, muitas raparigas têm tido algumas habilidades, mas poucas são, não é poucos programas, já sei que poucos programas existem na minha província para apoiar iniciativas do gênero, e não estou a falar simplesmente das iniciativas que estão na área urbana, mas também iniciativas de mulheres das zonas rurais, porque observa-se que existem muitas mulheres, muitas raparigas com potencialidades nessas zonas, mas não têm tido apoio, não é, para apostarem mais nas suas iniciativas. E também a questão da educação, eu acho que é bastante pertinente apostarmos mais nessa questão da educação, incentivarmos mais raparigas a estudarem, porque eu penso que tudo tem uma relação. Exato. Não é? Quando nós falamos da educação, é algo muito global, não podemos aqui só tocar no aspecto de dizer que a pessoa que é educada é porque foi à escola, mas a educação é algo
algo que estende-se bastante e então essa educação eu penso que está a ser muito fraca, não é, para diversas raparigas, porque essa questão da educação nós também podemos dar aqui uma relação com as habilidades que as raparigas já têm, não é? Porque vamos observar que uma das causas que leva as raparigas a unirem-se prematuramente pode ser a falta de informação, pode ser a falta de ocupação, não é? Nesse sentido das iniciativas que as raparigas têm e acabam desfocando-se, não é? Porque não têm tido apoio constante, não têm tido uma educação muito forte. Então são basicamente esses os desafios que eu penso que são pertinentes refletirmos. Exatamente. Esta questão de acesso à informação, a tecnologias, é sem dúvidas uma forma de manter as jovens mais informadas, porque muitas vezes elas estão lá nas províncias, nos distritos, nas localidades, elas pensam que o mundo ideal é aquelas onde elas vivem, Exato. Onde viram as suas mães, suas avós a se casarem prematuramente, a terem filhos muito cedo, a não foram à escola. Portanto, são estas as mulheres que elas têm como referência de vida. Então, eu fico muito feliz quando hoje vejo meninas da vossa idade a liderarem estes processos, a aparecerem, a falarem destes temas, porque uma coisa é a Lima ou as pessoas mais velhas aparecerem e a contarem essas histórias. Outra coisa são pessoas da mesma idade que elas, que têm experiências diferentes. E eu acredito que quando vocês voltarem, irem para alguns distritos de Nampula, de Niassa, e contarem a experiência que vocês viveram como embaixadoras de um dia, os encontros que vocês tiveram, o network que construíram, o mundo de oportunidades que existe aqui fora, acredito que elas vão se inspirar. Que é na verdade, um dos objetivos deste programa. É também inspirar raparigas a se tornarem portanto, mulheres líderes, né, amanhã. Teresa, a nível da província de Nampula, também vocês têm constatado muitos desafios relacionados à violência doméstica, casamentos prematuros. Vocês têm recebido na OPENTA relatos deste caráter? Sim, temos enfrentado vários desafios, muito mais por causa da questão cultural. A Lágrima já comentou um pouco sobre os ritos de iniciação, sobre a forma, na verdade, é a forma como as mulheres são criadas na província de Nampula. Exato. Cá na região sul até pode ser um pouco diferente, mas em Nampula é um pouco mais pesado. Eu acho que a questão dos ritos de iniciação na zona norte, de uma forma geral, é muito forte. Muito forte, claro. Muito. Principalmente na região de Nampula. É que as mulheres já são criadas e educadas no sentido de basta que completem pelo menos 14 anos, a única opção que elas têm é ir ao casamento por vários fatores. Falta de escolaridade, falta de ocupação, como a colega Lágrima disse, mas também fatores socioculturais. A nossa cultura é uma cultura que, de certa forma, oprime muito a mulher. A educação na Zona Norte é uma educação que beneficia mais os homens em relação às mulheres. Basta que a mulher complete a 10ª classe, 12ª classe, para a nossa sociedade, para a nossa região, já está tudo ok, principalmente quando ela faz a 12ª classe, consideramos que ela já alcançou o nível mais alto da educação. Então, o que ela espera? Ou sentar em casa, arranjar um negócio, ou então casa. Enquanto para os homens é diferente, eles são motivados e incentivados a fazer a faculdade, a se reinventar, a fazer alguma coisa mais do que sentar em casa. Então, são fatores, são desafios que nós temos enfrentado. Mas também eu acredito que é necessário que se faça um trabalho conjunto com os pais encarregados de educação, mas também com a liderança comunitária, no sentido de sensibilizá-los e dizer para as raparigas, os líderes comunitários, os pais encarregados, que há uma necessidade de colocar a rapariga em ambientes que ela se sinta bem, mas em ambientes que ela também possa desenvolver habilidades e capacidades. Exatamente. Não só fazer a 12ª e sentar, mas é preciso capacitar a rapariga, é preciso mostrar a ela novos horizontes, é preciso mostrar a ela que a vida não termina quando ela faz, por exemplo, a 12ª e senta, porque muitas das vezes o que é que nós pensamos? Que se alguém não faz faculdade, então não tem mais nada que fazer, ela só precisa sentar, ela só precisa fazer algo de diferente, mas que não tem a ver muito de forma direta com
com a educação. Então, os desafios que nós enfrentamos na província de Nampula são vários, são desafios que têm uma ligação direta com a nossa cultura, e por vezes quando nós tentamos quebrar as barreiras que a cultura traz para a vida de rapariga, até parece que nós queremos de certa forma acabar com a nossa cultura, mas é o que a colega Lágrima disse, nós queremos apenas trazer os aspectos positivos da cultura, nós queremos trazer os aspectos que de certa forma vão ajudar a rapariga a se desenvolver. Mas é isso, são vários os desafios, mas que dia após dia nós lutamos para tentar contribuir de forma positiva para que a rapariga continue. E não podemos falar em desenvolvimento, crescimento de um país onde a maioria da população são mulheres, sem que elas participem ativamente. Se nós temos meninas a se casarem aos 14 anos, nós estamos a matar não só o futuro daquela menina, daquela família, mas também de todo o país. De todo o país. Porque nós vamos ter uma boa parte da população a não contribuir economicamente e socialmente para o desenvolvimento do país. Então, todos nós temos essa responsabilidade, e eu acredito que vocês estão conscientes disso. Lágrima, tu ao te comunicares através desses canais todos, não só da rádio, mas através da associação Teresa Idem, através da OPENTA e várias atividades, continuem com esse trabalho, não parem. É uma responsabilidade social de todos nós, de todas nós, fazermos este trabalho de mobilização, de incentivar as meninas, de trazer exemplos de inspiração para que elas realmente acordem e percebam que é possível elas sucederem, que o casamento não é o único fator relacionado ao sucesso de uma mulher, porque no passado era muito isso, nos tempos das nossas avós, no caso as vossas bisavós, as nossas mães, o sucesso de uma mulher era muito relacionado com o casamento. Mas hoje em dia já não. Hoje em dia não é. Não pode ser o casamento. O casamento é parte de, mas é um conjunto de coisas que fazem com que a mulher sinta-se de facto bem-sucedida. Esta questão dos ritos de iniciação, no vosso entender, ou naquilo que é base da vossa experiência, o trabalho que vocês têm estado a desenvolver, os contactos que acontecem com os líderes comunitários, com as senhoras, as mais velhas que lideram esses processos de ritos de iniciação, qual é que tem sido a reação e a resposta? São ações que estão a ser bem recebidas ou há alguma resistência? Bom, inicialmente houve alguma resistência, mas com insistência e com vários encontros organizados com as líderes que são chamadas de matrona, elas perceberam que nem todo ensinamento que transmitem nos ritos de iniciação é benéfico. Elas também dizem que os ritos de iniciação são feitos ou deveriam ser feitos de forma faseada. A primeira fase, que é simplesmente onde ensinam a rapariga como ela deve se cuidar quando atingir a primeira menarca, quais são os cuidados de higiene. E a segunda parte já é feita focando mais um pouco no casamento, na sexualidade. Aquela preparação. Sim, aquela preparação. Mas devido à falta de poder econômico das famílias, eles acabam juntando as duas fases em uma só. Então, os pais encarregados de educação submetem uma menina de 14 e 15 anos a passar por todas essas fases de uma única vez, onde ela recebe conselhos sobre a higiene, mas também recebe conselhos sobre os casamentos. E quando é feita essa junção das duas fases, o que mais prevalece é a segunda fase, que falam dos casamentos, que falam de como a menina deve cuidar do marido. É mais uma preparação para o casamento, o que consequentemente, quando a menina sai dos ritos de iniciação, isso culmina com um casamento prematuro, porque o que mais fica na cabeça da menina é a segunda fase, porque aquela primeira fase é feita de forma breve, porque muitas das vezes focam mais na segunda fase. Por isso que muitas das vezes, quando as meninas saem dos ritos de iniciação, culmina com um casamento prematuro. Porque a nossa sociedade, principalmente, eu falo mais de Nampula porque eu sou de Nampula, então falo com conhecimento de causa. Em Nampula, quando a menina é submetida à união prematura, a sociedade entende que ela já cresceu. Não importa a idade que ela tenha.
Basta que ela passe pelos ritos de iniciação. Quando sai, a sociedade entende que ela já cresceu. Então, isso, quando ela sai, basicamente tem um sinal que é transmitido, que eu Sim. estou pronta para casar. E algumas famílias, não sei como é que funciona, mas, por exemplo, na região no centro, algumas famílias até já vão falar com os pais, tem aquela conversa prévia digamos assim, de um pedido, né? A dizer, olha, percebemos que a sua filha já está pronta. Já está pronta. E começa a haver essa aproximação, porque se aperceberam que naquela casa tem uma menina que já está pronta, para ir ao lar. E no meio de tudo isto, como eu dizia em algum momento, é que nós, por causa de questões culturais que nós já viemos herdando dos tempos passados, há muito, se olharmos para a preparação, há esta preparação para o casamento, mas não há uma preparação dessas meninas para o mercado de trabalho, Exato. para estarem em posições de lideranças, para sentarem numa mesa como esta, como a Lágrima e a Teresa estão, terem uma conversa a este nível, de perceberem as oportunidades que têm lá fora, de perceberem a importância do uso de tecnologias de informação hoje em dia. Não há essa preparação. Exato. Esta agenda faz parte das vossas organizações? Ou vocês estão interessadas em levar estas conversas para dentro das vossas associações? Bem, na verdade, nós estamos a fazer isso. A partir do momento em que estamos no campo a sensibilizar essa questão toda de mudanças comportamentais, uma vez que observamos ainda as questões culturais, como dissemos anteriormente, nós estamos a dizer que diversas famílias ainda estão com a ideia de que uma mulher deve simplesmente cuidar do lar, uma mulher deve simplesmente ficar a cuidar, a se dedicar nos trabalhos de casa e se calhar não pode ir à escola, não é? Podemos ter casos em que se uma família tem um filho, não é? Um filho e uma filha e só tem a oportunidade de levar um deles para a escola, pode escolher o menino e não a menina, Exato. não é? Porque a menina tem o seu papel em casa, o menino é que tem que trabalhar, é quem tem que se formar. Então, a quando do meu trabalho, por exemplo, não é, do nosso trabalho no NIASA, com a minha organização, nós temos feito este trabalho de sensibilização, que é sempre importante, levar a criança para a escola, que a criança deve se formar, deve investir nas suas habilidades, porque de alguma forma eu penso que nós acabamos construindo isso, não é? A cultura é algo que nós já encontramos, e se nós encontramos um determinado comportamento na nossa sociedade, automaticamente vamos nos moldando, não é? Dos hábitos e costumes. Isso de alguma forma vai originar o nosso futuro. Então são esses comportamentos que nós estávamos a dizer que de alguma forma não são benéficos, né? Devemos tirar a parte boa, ficam conosco, e as partes ruins podemos deixar de lado. Então uma das questões ruins é esta, não é? Onde a sociedade sempre ainda limita-se com essas ideias. Por isso mesmo que reforçar essa questão toda da informação, porque vamos observar que, por exemplo, em outros países, não é? Os pais encarregados de educação, por exemplo, já vêm apoiando, não é? Nas habilidades dos seus filhos desde muito cedo, e isso facilita, por exemplo, na orientação vocacional da criança. Se nós formos a ver a realidade do nosso país, é outra. A criança pode estudar até 12ª, o que quer ser, já não sabe, não é? Porque falta esta orientação vocacional. As crianças não são ensinadas logo cedo a ter inspirações, a saberem logo cedo o que querem ser, quais são as suas ambições para o futuro. Então, isto está a falhar, mas eu penso que tudo é uma questão que vem logo da base. Por isso que há um trabalho muito árduo a ser feito com os encarregados de educação, não é? Assim como os professores, porque também são pessoas que estão muito ligadas às crianças, em alguns momentos da vida dela. Então é basicamente isso. Muito bom. Bem, estas questões todas realmente são muito importantes e têm que ser abordadas de uma forma muito pragmática. As pessoas têm que perceber que temos que falar desses temas. Percebo eu que em alguns locais ainda é um tabu
colocar à mesa algumas discussões que têm a ver com questões culturais, que são algumas tradições de família ou da cidade, da região. Nestas vossas atividades, a vários níveis, quando vocês se deslocam, em algum momento vocês já se sentiram, de certa forma, estranhas ao processo? Isso é, vocês vão a um local onde é muito comum meninas da vossa idade já estarem casadas, mais de 2, 3 filhos, e vocês estarem lá a advocarem essas causas todas. Como é que os líderes comunitários, essas matronas olham para vocês? Bom, é uma questão muito desafiadora, na verdade, porque eu já me deparei com isso em várias situações. Existe um bairro em Nampula que é chamado de Namicopo. Okay. E em Namicopo é muito comum encontrar meninas dos seus 15, 16 anos que já são casadas e têm filhos. E muitas das vezes nós precisamos entrar naquele bairro, ainda que no fundo nós sintamos algum medo. Precisamos entrar e sensibilizar aquelas pessoas. E tudo que é feito inicialmente é difícil. Então, é difícil chegar numa comunidade que as pessoas já estão consciencializadas, que na mente deles aquilo é uma prática normal, e dizer que é errado. Claramente que não vão nos receber bem de uma primeira fase, não vão nos olhar bem, porque nós estamos a ir contra aquilo que são as coisas que eles acreditam, que são as práticas que eles acreditam. Já me deparei sim com esse tipo de situação, já enfrentei, mas o mesmo bairro que é comum encontrar esse tipo de situação é o bairro que nós tivemos mais apoio da liderança comunitária. É um bairro que nós trabalhamos. No início foi difícil, mas agora temos tido apoio da liderança comunitária, até dos pais encarregados de educação. Conseguimos resgatar algumas meninas das uniões prematuras e o trabalho está a ser bem feito, pelo menos até agora. Tudo bem que não é toda a população que aceita, não são todos que recebem de bom grado a informação, mas uma parte da população aceita, e isso para nós já é um passo bem dado. Muito bom. Claro. E eu acredito que o trabalho de sensibilização é algo muito amplo. Na verdade, quando nós vamos ao campo e queremos fazer uma sensibilização, obviamente que certas pessoas irão estar interessadas, não é? Irão seguir o conselho, mas tem uma outra parte que de certa forma julga aquilo, não é? Por exemplo, eu já me deparei com casos em que falar dos métodos contraceptivos, por exemplo, para um determinado bairro, o que é que diziam? Não, se calhar estão a nos incentivar a praticar isto, mas no fim as pessoas vão praticando aquilo sem usar os métodos contraceptivos, que resulta numa gravidez precoce, não é? Então as pessoas, por exemplo, não entendem essas particularidades, que a mensagem que nós queremos transmitir no fundo é relacionada a isto, não é? Ao bem-estar da sociedade, mas tem por outra pessoas que de certa forma acatam aquela informação. Por isso eu penso que nessa toda a questão do trabalho de sensibilização é um pacote muito cheio, não é? Há pessoas que abraçam a causa. Pois. Por exemplo, nós temos uma história no Niassa de um líder comunitário, por exemplo, após a aprovação da Lei 19/2019 de prevenção e combate às uniões prematuras, ele foi oferecido a unir-se com uma menor. Uau. Não é? Um líder foi oferecido a unir-se com uma menor e ele disse que não. Eu tenho conhecimento das leis. Eu sei muito bem que isto é punível perante a lei. Esta é uma das vantagens de estar a acontecer esses trabalhos de sensibilização. Exatamente. E divulgação, porque eles passam a perceber que são situações puníveis, que Exato. correm riscos de serem levados ao julgamento, ao tribunal, etc., porque é de facto uma infração à lei. Exato. Vocês já passaram por esses processos de ritos de iniciação? Eu, em particular, não. Não, ok. Eu então, passei. Passaste. Isto são questões, variam também de família para família. Sim. Ok. Não se pode assumir que todas as meninas de Nampula ou de Niassa passam pelo processo. Claro que Isso não. é uma decisão de cada família. Exato. Ok, perfeito. Bem, e daqui a pouco vocês voltam às vossas províncias. O que é que vocês pretendem fazer após adquirir toda esta experiência
construir essa rede de contactos que vocês estão a construir, porque vocês foram expostas, né, a várias instituições, a vários líderes, tiveram várias conversas interessantes, são pessoas que acredito eu que daqui para frente vocês podem contactar para vários fins. O que é que vocês pretendem fazer com tudo isso que vocês adquiriram ao longo destes dias? Muito bem, muito bem. Na verdade, a iniciativa Embaixadora por um Dia, como eu bem disse no início, visa inspirar mulheres, não é? Líderes. E a pergunta que eu faço a mim mesma é: será que as outras mulheres líderes, não é, da minha província não querem ser inspiradas também? Podem até não ser líderes, não é? Mas algumas mulheres que, de certa forma, querem tornar-se líderes no futuro, será que não querem ter um input? Será que não querem ter um ponto de referência? Não é? Será que não querem colher experiências de uma mulher, de como fazer isto para atingir a um determinado patamar? Então, uma das ações que eu me comprometo em fazer é identificar novas mulheres líderes, é incentivar novas mulheres líderes. Isto porque eu lidero um grupo de referências, não é, da Associação Amigos da Criança Boa Esperança, e lido com raparigas e algumas mulheres também. Então eu sinto que algumas estão lá se engajando, vão se engajando, mas também querem tomar diversas posições na vida, também querem ser líderes de referência nas suas comunidades. Então eu penso que é a altura de começar a moldar estas também, porque o desafio maior agora é de empoderar a mulher. Exato. Nós queremos ter mais mulheres nos espaços de tomada de decisão, que essa ideia de que nesses espaços, únicas pessoas que devem estar são simplesmente os homens. Eu penso que deve acabar. Exato. Não é? Por exemplo, um dos pontos que eu tenho constatado na minha cidade, assim como algumas localidades, é que geralmente, se nós formos a falar da governação local, assim como a da municipal, nós sempre olhamos para o homem. É o homem que deve dar a sua opinião, é o homem que deve falar sobre o saneamento. Então, por que não a mulher? Por que a mulher não pode também participar nos espaços de tomada de decisão a nível do seu bairro, não é? A nível municipal, e assim por diante. E outra questão também é continuar a levar os trabalhos de sensibilização, e através do rádio também. Eu colaboro muito com rádios comunitárias, não só a Rádio Moçambique, para expandir essas questões, porque vamos observar que a rádio tem uma extensão vasta, a rádio chega a lugares que não têm acesso fácil à informação. Então, através desse meio, claro que eu vou continuar a expandir mais essas informações, porque nem todas as pessoas têm acesso fácil à informação. O teu programa na rádio é de que periodicidade? É diário, semanal? Como é que... É semanal. É semanal. Semanal. A nível local, semanal. Okay. E também tenho 2 programas transmitidos a nível nacional, que é o programa Último Tempo e Zona Quente. Só que este já é em escala, porque transmitimos em diversas províncias. Pois conheço o programa. Vou ficar atenta. Da próxima que for a tua vez, eu quero escutar. Oh, super! É, muito bom. Bem, eu estou super encantada com a vossa forma de ver as coisas, perceber. Quando eu olho para jovens como vocês, eu tenho cada vez mais esperanças que o Moçambique vai ser diferente amanhã, que as mulheres do amanhã vão estar preparadas para assumirem cargos de liderança, para ocuparem posições séniores a nível de empresas, de posições políticas, enfim. Que de facto nós estamos a caminhar no bom sentido, mas temos que trazer mais. Temos que trazer mais e mais meninas, mais mulheres nesta frente, para que de facto a gente consiga ter um número suficiente para criar o impacto que todos nós almejamos. Tem mais alguma coisa que vocês querem partilhar? Estamos quase no fim da nossa conversa, vocês têm muito pouco tempo. As embaixadoras por um dia têm uma agenda lotada. Tem uma agenda lotadíssima. Alguma mensagem que vocês queiram deixar, alguma informação que vocês queiram partilhar?
Eu acredito que todas as mulheres são líderes. Todas nós temos uma líder interior, mas nós precisamos talvez de um gatilho, algo que nos faça reencontrar essa líder que está lá no fundinho. Então, eu vou continuar a fazer as minhas campanhas de sensibilização. Tenho um grupo, vários grupos, na verdade, formado por mulheres e raparigas de diferentes faixas etárias. Então, eu pretendo continuar com a sensibilização, mas também transmitir um pouco dos conhecimentos que eu adquiri com essa experiência toda que eu tive e, de certa forma, ajudar as mulheres a descobrirem a líder que elas têm dentro de si. Muito bom. Muito bom. Muito lágrima. Uau, super. Na verdade, eu já disse, não é? Quais são as ações que eu vou levar para a minha Exato. província, mas agora em gestos de considerações finais, eu gostaria de deixar uma mensagem a todas as mulheres, e a mensagem é a seguinte: todas as mulheres são capazes. Não é? Basta que elas acreditem nelas mesmas, porque eu sou de opinião que a mulher pode atingir altos níveis pelo simples fato dela acreditar nela mesma, porque se nós não temos autoconfiança, eu penso que as coisas também não vão correr bem, não é? Podemos até ter a capacidade de fazer a tal coisa, temos a capacidade de realizar um determinado trabalho, mas por esta falta de confiança acabamos nos limitando. Então eu penso que é importante, a partir de já, nós começarmos a pensar o diferente, acreditar mais em nós, porque o país, o Moçambique, precisa de nós, precisa do nosso brilho, nós precisamos de dar a nossa opinião para o desenvolvimento do nosso país. E como dizia anteriormente, é sempre importante nos interessarmos pelas, não é, reuniões a nível local, para nós também deixarmos ficar a nossa voz, darmos a nossa opinião sobre um determinado aspecto. E é isso. É verdade, é verdade. Muita gente, muitas vezes, principalmente mulheres, eu estive vários anos envolvida em processos de consultas públicas e a participação das mulheres era sempre muito pequena, muito pequena. Então, é realmente importante nós nos fazermos presentes. Não é uma perca de tempo, é importante porque são assuntos que afetam a nossa vida, o nosso futuro. Então, é importante nós estarmos lá, transmitir aquilo que é a nossa opinião, o nosso sentimento, dar o nosso contributo para que amanhã a gente olhe para uma legislação ou para um processo, um assunto e nos identifiquemos de certa forma com aquilo que foi decidido. E também estes espaços é uma oportunidade para conhecer pessoas, para construir networkings, né? Acredito que nesses momentos que se juntam várias pessoas, saem ali contactos que podemos sempre aprender alguma coisa, podemos precisar amanhã. Eu hoje, quando for a Niassa, Nampula, sem dúvidas que eu vou vos contactar para qualquer coisa que seja importante lá a ser feita. Pronto, não tem que ser necessariamente na vossa área, mas mesmo que eu precise de uma informação de Nampula, de Niassa, vocês estão muito mais preparadas a me passar do que eu, né? Que não sou da província. Então, eu quero pedir uma salva de palmas para estas duas meninas. Eu sei que estamos a quebrar o protocolo, mas vocês estão de parabéns mais uma vez por terem conseguido. Eu não tive a oportunidade de conhecer as outras embaixadoras, mas sem dúvidas que foi uma seleção merecida. Vocês, sem dúvidas, que reúnem toda a capacidade e competência para estarem neste papel de embaixadora por um dia que vocês estão. E, olha, não desistam nunca dos vossos sonhos, das vossas lutas, porque, de facto, são lutas diárias que vocês estão a ter nas províncias. Do meu lado, eu como a Lima, neste podcast, ou como pessoa, como mulher, podem ter certeza que eu estou aberta para vos apoiar no que for preciso. Se tiverem um projeto, uma ideia, que queiram trocar impressões, ou que queiram que eu use as minhas plataformas para divulgar, sintam-se à vontade. Eu vou pedir também para vocês deixarem as vossas plataformas digitais, não sei se vocês têm.
caso alguém queira vos seguir, acompanhar o vosso trabalho, que queiram deixar vossos, não sei se tem Instagram, Facebook, aquilo que for, acho que é importante, porque às vezes as pessoas querem uma pessoa de referência, de contacto nas províncias, não tem. Acho que era importante partilhar, ou depois vocês me passam e eu deixo lá nas nossas plataformas digitais, pode ser? Pode ser. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Há alguma questão que vocês queiram me colocar também? Não, vocês estão do outro lado. Muito obrigada mais uma vez. Foi, sem dúvidas, um enorme prazer. E eu faço esse podcast com o coração cheio de orgulho. Eu gosto imenso de ver jovens da vossa idade com essa garra, com essa determinação, com essa visão do futuro, que eu realmente espero que todas as mulheres, todas as jovens da vossa idade passem a fazer. E sem dúvidas que vocês vão inspirar muitas jovens mesmo. Well done. E parabéns à Embaixada da Suíça e Canadá por terem vos selecionado e todas as outras missões diplomáticas que estão a apoiar esta iniciativa de dar oportunidades a jovens a fazerem parte deste programa super interessante. Obrigada. Muito obrigada. E a vocês que nos acompanham, mais uma vez, muito obrigada. Estivemos aqui com duas jovens que acredito que vocês vão gostar dessa conversa. Depois eu deixo os contactos delas, as páginas nas redes sociais, para poderem acompanhar um pouco do trabalho que elas estão a desenvolver nas províncias, nas suas respectivas províncias. Não se esqueçam de subscrever ao nosso canal no YouTube, Podcast para Elas, seguir as nossas plataformas digitais, no Instagram, no Facebook. Já somos mais de 10 mil. Muito obrigada a todos. 10 mil no Instagram, né? Já estamos acima de 10 mil. Muito obrigada a todos por estarem a nos acompanhar, pelos feedbacks positivos que temos estado a receber e pelas sugestões para podermos melhorar também. E até a próxima. Tchim, tchim. Oh, yeah.